Maravilha! Boa noite! Graça e paz a todos! Tudo bem, meus irmãos? Como na tarde de hoje nós anunciamos aí, procuramos compartilhar com todos que nós iríamos fazer uma live hoje por volta das 8 horas da noite. Nós louvamos a Deus que Deus tem nos permitido. E hoje, nessa noite, Pastor Douglas, Pai do Senhor, varão, tudo bem? Deus abençoe a todos que estão acompanhando também, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui recebendo o pastor aqui na nossa casa para essa live e nós vamos estar falando um pouquinho sobre maturidade, tirar um pouco essa ansiedade do nosso coração, tentar trazer princípios, ensinamentos à luz da palavra de Deus, para que possamos sair hoje, nessa noite, fortalecidos em tudo aquilo que tanto nos rodeia na nossa vida, né? Pastor, já tem gente acenando lá, ó. Maravilha. Quer mandar boa noite para eles aí? Deus abençoe, meus irmãos. Todos os irmãos que estão entrando aí. Deus te abençoe tua casa. Eu creio que hoje vai ser algo surpreendente da parte de Deus, né? Estamos aí num tema maravilhoso, no qual o bispo, né, falou para a gente estar meditando, e a gente vai trazer algo sobre maturidade. Eu creio que Deus irá falar, né, está conosco aqui, nossos irmãos também estão aqui, né, ao redor aqui, glorificando o Senhor. Daqui a pouco eu vou falar, Amém. grave surpresa aí. Tem dois glória. apóstolos, tem um pastor aqui conosco. Nós estamos em 4 hoje aqui em casa. E graças a Deus até pagou a Coca-Cola. Hoje vai ter uma Coca-Cola aqui, que vai sair uma Coca-Cola. Para tirar a Coca-Cola de determinada pessoa, Difícil, hein? cara, é difícil. Você que está nos acompanhando nessa live aí, pode repetir comigo na sua casa, é difícil. Mas eu louvo a Deus hoje também. Apóstolo, dá uma encostadinha aqui no vídeo aqui para mostrar o rostinho pro pessoal. Dá boa noite para todos aí. Tá, glória. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Estamos junto, ligadinho aí nessa live abençoada, para abençoar cada um dos lares, aí junto com o meu amigo, o Bispo Alexandre, meu amigo Douglas, né? Glória Tem a uma Deus. palavra de Deus para a sua vida hoje aí. Tamo junto. Cadê o pastor Jonas? Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa. Fique sintonizado conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar com você. Se possível, compartilhe aí. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Seja você, nesta noite, um veículo de Deus. Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, você que está nos acompanhando nessa live, hoje nós temos um assunto, um tema que nós vamos abordar um pouco, sobre a maturidade cristã. E nos dias de hoje, devido a tudo que tem acontecido conosco, tudo que ocorre, não só no nosso Brasil, né, como nação, mas todas as nações, né? Podemos até usar essa palavra generalizando mesmo, todas as nações, o mundo inteiro tem passado um momento delicado devido a esse Covid-19. E eu acredito, antes de qualquer coisa, diga-se de passagem, eu acredito na promessa de Deus. Então, mediante todas as dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia, com essa, como é que eu posso estar colocando, diante desses rumores, né, de pessoas morrendo, de pessoas infectadas, enfim, esse momento difícil, esse momento delicado, nós precisamos ter a maturidade. Eu estava conversando hoje com o pastor e maturidade não é algo que vem de Deus. A maturidade é algo que nós alcançamos. Você, eu, nós, qualquer ser humano, ele precisa querer se tornar uma pessoa madura. Embora Deus, através dos seus recursos, ele tem como as dificuldades, a adversidade, as aflições, elas são usadas como ferramentas na mão de Deus para nos aprimorar, ou seja, para que cheguemos à maturidade. Tudo aquilo que envolve a nossa vida, seja ela positiva ou negativa, tem que contribuir para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Não é verdade, pastor? É verdade. É um princípio, né? A maturidade é um princípio. Então eu creio que, né, nos dias que nós estamos passando hoje, nós vemos muitas pessoas imaturas, né? Muitas vezes não porque ela quer, mas sim por falta de um ensinamento, né? Por falta de um princípio. E a nossa maturidade hoje, vemos que o princípio nosso é a palavra de Deus.
Eu trouxe até uns tópicos aqui para a gente depois estar comentando sobre, dentro da luz da Bíblia, para a gente aprender um pouco mais sobre os princípios, para a gente adquirir essa maturidade perante o Senhor. Porque para nós chegarmos até a promessa de Deus, né, até onde Deus nos deu essa promessa, então nós temos que entender alguns princípios, e dentro da Bíblia nós vamos aprender isso. Aí, tá vendo você que está nos ouvindo nessa noite? Eu queria você que está aqui ouvindo, você que está acompanhando a live, por favor, começa a colocar aí o seu questionamento, as suas dúvidas a respeito da maturidade, como é que nós devemos nos comportar. Pastor Douglas, presta atenção na minha pergunta, na minha colocação nessa noite, até para que os que estão nos ouvindo possam tirar um ensinamento disso. Nós já ouvimos algumas vezes, não é que nós ouvimos, nós nos deparamos com determinadas pessoas, sim, que no momento que escutam um não, ela tem uma forma de agir, ela tem uma forma de reagir. O que o senhor me diz das pessoas que escutam um não e que às vezes se comporta como uma criança? Então, e às vezes é pessoa de 40 anos, 50 anos, 35 anos, são pessoas que perante os olhos da sociedade são pessoas que já deveriam ter chegado à maturidade. Mas são pessoas que, eu não sei se eu posso dizer que tem uma deformidade do caráter, não consegue ter o controle das emoções, as emoções passam à frente da razão e a pessoa acaba reagindo como uma criança, uma pessoa imatura. O que dizer para uma pessoa numa condição dessa nos dias de hoje? Deus não vai cumprir a promessa que tem estabelecido sobre a vida dela quando ela se comporta negativamente diante de um não ou diante de uma dificuldade? É bem importante, irmãos, que hoje a gente estava até meditando, depois que o irmão passou o tema, a gente começamos a trazer na Bíblia, vendo alguns versículos, e o princípio que eu entendi e que eu creio que a luz da Bíblia ela né, um princípio para todos nós, só quando o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, né, ele nos traz algo ali que é muito importante para nós. Né? É muito importante para nós entendermos, porque na palavra de Deus, irmãos, se os irmãos puderem estar acompanhando, para a gente entender que a palavra, entender o tema sobre a maturidade, nós temos que entender o que aqui? Em 2 Timóteo, capítulo 4, respondendo aqui a palavra, aquilo que o pastor colocou, o bispo colocou, que diz assim, 2 Timóteo, no teu capítulo 3, 16, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redadir, para corrigir, para instruir em justiça. E ainda mais, fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, para você entender, algumas pessoas, às vezes, quando deparar com um não, a pessoa ela não está instruída, porque se nós, humanos, se nós formos ver, nós não estamos preparados para o não. Nós não estamos preparados para os dias difíceis. Não fomos ensinados. Não fomos ensinados. Mas quando você entra dentro da palavra de Deus, você começa a aprender dentro da palavra de Deus, você vai ver, como Timóteo, como o apóstolo Paulo disse a carta de Timóteo, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então, se a pessoa hoje não aprendeu, né, a receber um não, como o bispo disse, ela ainda não foi ensinada. E muitas vezes o ensinamento, a gente espera de alguém, mas se a gente tem a Bíblia, né, e buscar dentro da Bíblia, a gente vamos aprender. Então a Bíblia hoje, para nós termos maturidade, aqui está o caminho, né? Então você precisa, o que está dando para mim entender nessa noite, e quero compartilhar com você que está nos ouvindo nessa noite, e quero desde já agradecer e pedir a permissão para entrar na tua casa nesses 45 minutos, as pessoas não foram educadas da forma correta e as famílias falharam naquele momento de apresentar o Evangelho. Porque eu não sei se o pastor vai me entender. Uma pessoa que ela tem essa crise por falta de maturidade é uma pessoa que não se conhece, correto? Não se conhece. Que falta identidade para ela. Sim. É uma pessoa que ainda não tem uma boa autoimagem de si mesma. Sim. Ela não se conhece. Eu já cansei de ver pessoas dentro da igreja, estou falando do meio evangélico, cristão, falando para cristão nesse instante,
que quando ele está lá na igreja, vamos supor, 6 meses, 1 ano, 8 meses, e ele começa a observar que todo mundo que chegou depois dele começa a ser abençoado. E ele se vê, acha na concepção dele que ele ficou para trás. Sim. E que Deus esqueceu dele. Aí ele começa a questionar o trabalhar de Deus na vida dele. Que nem, abre aí, Romanos 9, o versículo que eu tinha falado para o senhor, o versículo 20. Olha como é interessante esse texto. Romanos 9. Romanos 9, o versículo 20. O que está escrito aí? Olha aí. 9 e 20. Diz assim. Mas o homem, quem és tu? Que a Deus replicas. Porventura a coisa formada dirá ao que formou. Por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Então, veja bem. Você viu aí que ele fala que tem pessoas que replicam com Deus. Sim. Que questionam o trabalhar de Deus. Quando nós... nós, pelo que o irmão estava dizendo, a carta isso é minha opinião. A carta que Paulo escreve para Timóteo, quando ele está dando aquelas orientações a Timóteo, ele está dizendo que a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, a única maneira de você alcançar a maturidade, ter uma identidade sadia de si mesmo e saber realmente qual é o teu potencial, é estar em Deus. É estar em Deus. Enquanto o ser humano não estiver em Deus, ele vai oscilar, correto? Esse é o primeiro princípio, né? A pessoa tem que ter um princípio, porque não tem como eu criar uma maturidade na minha vida se eu não tiver um princípio. O que eu quero. Porque o que eu estou entendendo hoje, nos dias de hoje, é a falta de maturidade, ou seja, a falta de identidade que tem feito as pessoas saírem da presença de Deus. É verdade. A maior luta do cristão hoje não é com o diabo, mas é se conhecer a si próprio. A si próprio. É entender quem ele é e o que ele representa. É verdade. Aí chega a dificuldade, chega a aflição, chega a doença, chega a enfermidade, um rompimento no casamento, um problema na educação dos filhos, a rebeldia dos filhos, ou até mesmo quando você se vê sozinho com seus amigos, você vai perdendo os amigos, né? E você se vê só, aí a pessoa ela entra em crise. E ela começa, nas suas escolhas, a agir como uma pessoa imatura. É verdade. Por falta de identidade. Ou seja, por esse afastamento de Deus. Sabendo que Paulo orienta, instrui, ensina a Timóteo. Quer ser bem sucedido? Esteja em Deus para você saber quem você é. Para que você possa suportar a pressão do dia a dia. É verdade. E fazer a melhor escolha. Aí nós olhamos em Romanos 9. Pastor, o que você diz para uma pessoa que questiona o trabalhar de Deus na vida dela? Ou que quer ajudar Deus a trabalhar na vida dela? Para você ver, irmão, a maturidade é algo tão importante. Tem muitas pessoas que não só questionam a Deus, mas também questionam a si mesmo, como o bispo disse, que a pessoa não se conheceu ainda. E uma pessoa que questiona o agir de Deus, ou o trabalhar de Deus, aquilo que Deus está fazendo, vamos colocar no dia de hoje. Muitas pessoas ainda questionam a Deus, né, pelo que está acontecendo. Por tudo isso que está acontecendo no mundo. Tem muitas pessoas que ainda questionam a Deus. A gente sabe, e através da Bíblia, que tudo coopera para o bem. Correto, Romanos 8. E muitas vezes as pessoas não entendem o processo de Deus para as nossas vidas. E a pessoa que contesta a Deus, né? Eu posso dizer que a pessoa realmente não conhece realmente quem ela serve. Deixa eu te fazer um parênteses aí. Você falou que a pessoa não conhece o processo de Deus, ou não consegue discernir o processo de Deus. Entender aonde ela está em meio ao processo. Sim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta e me responda se você puder aqui nesse momento, que a gente abre um debate. Então, tem pessoas hoje que ela quer uma bênção, mas às vezes ela nem precisa da bênção, ela precisa passar pelo processo. Pelo processo. É certo. Que nem, eu costumo dizer, fazer essa comparação, igual a borboleta. A larva sabe que é uma borboleta, mas ela precisa passar primeiro pelo processo para depois ela ser borboleta. Sim.
Se você olhar para a larva hoje, você não fala que ela será uma bela borboleta amanhã. É verdade. Mas ela precisa pedir para Deus que ela tem que ter asa. Não. Porque ela sabendo que ela passando pelo processo, as asas vai. Então você está vendo aí, meu irmão, você que está me ouvindo? Você está vendo que você está prestando atenção no que você está ouvindo, o que está chegando hoje dentro da tua casa e dentro do seu lar? Escute uma coisa. Muda a tua oração. Querido, muda a tua oração. Para de indagar, para de questionar. Os questionamentos não adianta. Tem gente que não precisa de milagre. Tem gente que não precisa ser abençoado. Não, tem gente que precisa entender o processo que está passando e passar pelo processo sem agir como uma pessoa imatura. Porque tem pessoas que na dificuldade têm a facilidade de chutar o pau da barraca. É verdade. Abrir mão. Então hoje, eu acredito que muito mais valioso para nós é passar pelo processo, entender o processo, do que realmente ser abençoado. Porque se eu acortar o caminho do processo, o período do processo, e esse tempo do processo é eu que vou determinar o quanto é, porque devido à minha maturidade, era 40 dias, passou 40 anos andando no deserto, por falta de maturidade, por falta de identidade. Então, assim, existe uma promessa. A promessa que quem fez foi Deus. A promessa ainda está estabelecida, mas nós precisamos alcançar a maturidade. Precisamos aprender a nos tornar pessoas maduras. É verdade. Fala aí, pastor. É verdade. E no início aqui, Varão, pastor, dá pra gente entender que não há crescimento maduro ou não há maturidade, não conseguimos alcançar a maturidade se nós não estivermos ligados com Deus. Foi o que Paulo disse a Timóteo. O que Paulo disse. E ainda diz, eu marquei algumas coisas para a gente estar trazendo, e muitas pessoas, ela negligencia, né, ela ignora o conhecimento. Porque se a pessoa ignora o conhecimento que é de Deus, quando o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a palavra, né, é o suficiente, é a base. É a base. Então, o que é a palavra? É o próprio Deus. Então, se nós ignorar o conhecimento, que muitas pessoas, felizmente, ignoram o conhecimento, nós estamos ignorando o próprio Deus. Então, nós não conseguimos alcançar a maturidade. Pastor, em cima disso que você está me falando agora, abre aí Provérbios 27. Olha o que vem aqui. Deixa eu ver aqui, Provérbios... Pega para mim essa Bíblia, pastor Jonathan. Provérbios 27, versículo 19. Olha aqui, pastor. Provérbios 27, 19. Isso. Lê para mim aqui, ó, por favor. Eu estou olhando. 27, 19. É que talvez essa tradução aqui... Está escrito assim, ó. Como a água reflete no rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Para analisar uma coisa conosco. Olha como é que é. Lê de novo. Assim como a água reflete no rosto. A água aí representa quem? O próprio Deus. O próprio Deus. O Espírito Santo. Sim. A palavra, que nem Paulo diz à igreja de Éfeso, capítulo 5, que nós somos lavados pela palavra. Sim. Correto? Sim. Então vamos dizer aqui, vamos entender uma coisa. A própria palavra vai nos mostrar quem somos. Sim. A palavra, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para essas águas, é como um espelho. Que nem Tiago diz no capítulo 1, 22, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes, porque a palavra é como um espelho. Quando eu olho para a palavra, vai refletir quem eu sou. É verdade. E a própria palavra, sabendo quem eu sou, vai começar a lapidar a minha vida. Sim. E me preparar, me aperfeiçoar, me deixar preparado para que eu alcance a promessa. Que é o que diz lá em Hebreus, que eu preciso ter um pouco de paciência, para que depois de ter feito toda a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa. A promessa, maravilha. Aí ele diz aqui, qual que ele continua dizendo aí depois? Assim como a água reflete no rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. O que Jesus ensinou? Que a boca fala? O coração está cheio. Ou seja, aquilo que afeta o coração reflete no seu comportamento diário, nas suas escolhas. Aí eu volto a dizer, pastor, o que você fala para essas pessoas que vivem explodindo, que vivem reagindo de forma inadequada quando as coisas não dão certo com aquilo que ela projetou?
tão interessante isso que o irmão está falando, que reflete, a água reflete aquilo que realmente quem nós somos. E como eu disse, a falta ou a negligência do conhecimento, a ignorar o conhecimento de Deus, leva as pessoas a ter certas atitudes, né? De na hora do não, as pessoas elas não aceitaram aquele não, né? E agir de forma diferente. E é onde eu vou entrar um pouco mais à frente, nós vamos ler sobre os frutos do Espírito e o fruto da carne. As pessoas que entendem isso, é umas pessoas que entendem que o não tem uma hora certa e o sim tem uma hora certa. E quando a pessoa ela entra e recebe um não, tem umas pessoas que não estão preparadas, como eu já disse. Mas quando a pessoa já é madura ou matura, as pessoas sabem que aquele não é para o próprio crescimento dela. E até para o próprio bem. Talvez naquele momento ela não consiga administrar o que ela está recebendo. E o próprio Espírito Santo, né, não permitiu. Olha para você ver como a Bíblia é tão interessante. Quando Paulo ia fazer missão, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Para Vitinha. Entendeu? Então, às vezes, o não na nossa vida é para nos barrar, é para nós entender o processo de Deus. Então, tem muitas pessoas que chegam numa certa situação da vida que o não é uma barreira. O não é para o crescimento, mas sim para uma barreira. Porque a pessoa ainda tem que estar madura, a pessoa tem que entrar na fase que o não é um processo da vida. É um processo. É um processo que tem que ser passado. De crescimento. De crescimento. Para que nós venhamos ter depois lá na frente um crescimento explosivo. É. Então, olha o que me faz lembrar aqui. Lembra de Ana? Sim. Quantos anos aquela mulher sofreu? É. Mas olha só, como foi que Ana lidou com o processo da vida dela? Penina batendo em cima, Penina tirando sarro, aquela rivalidade. Mas teve um período, Ana teve que passar por esse processo para alcançar a maturidade, para quando um dia ela chegasse nas orações dela dentro do templo, diante do sacerdote, ela fizesse a oração correta. Sim. Que se o Senhor me der, eu vou reverter. Eu te darei. Então, tudo que Deus pretende liberar sobre a nossa vida tem que primeiramente glorificar Ele. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos meter os pés pelas mãos, não vamos usufruir da bênção de Deus. Pela falta da maturidade, nós não vamos conseguir usufruir. E não usufruir, ainda vamos questionar a Deus porque perdemos. Ana, você vê em questão de maturidade. A resposta que ela deu para a demanda da vida dela naquele momento. Qual era o não de Ana naquele momento? Qual era aquilo que queria parar Ana naquele momento? Era Penina. Era Penina. O não se tornou barreira? Não tornou barreira. Mas sim um processo para buscar mais a Deus, porque a Deus está falando. Aí eu pergunto para você, qual é a resposta ou como é que você tem, qual é a sua reação diante das dificuldades que você enfrenta? Ana precisou passar por um determinado X de tempo, mas foi necessário esse tempo de ausência de um filho para ela alcançar a maturidade que Deus esperava dela. Porque Ana não estaria ali gerando no ventre dela somente um filho. Ela estaria gerando um sacerdote para o povo. O que Deus tem para fazer é nobre, é grande, sensacional, espetacular. Mas você precisa agir de forma adequada e de forma que agrade a Deus. É verdade. A resposta de Deus na vida de Ana só foi dada depois que também ela conseguiu reagir diferente, de uma forma diferente. Aí veio o filho, aí Deus abre a madre dela e o texto diz que depois ela teve mais 5 filhos. É muito interessante essa passagem e a gente tem que aplicar nos dias de hoje. As condições que nós estamos vivendo hoje não podem ser as condições que vêm nos barrar, né? Nos limitar de você pode falar para essa pessoa que está passando aí com um problema com doença, com filho, um marido alcoólatra, ou um adultério, uma separação. O que você pode dizer para essa pessoa? É a mesma forma que Ana, ela se impôs diante da dificuldade. Ela não deixou de adorar a Deus. Então esse processo que talvez você está passando, você só vai passar desse processo a partir do momento sem entender que a promessa de Deus é maior do que isso que você está passando. Porque se Ana parasse, ou Ana
terminasse, falar, não tem jeito, e deixasse de adorar ou buscar a Deus, ela não alcançaria aquilo que Deus já tinha para ela. E que era grande. E era não era grande. só um filho, né? Diga-se Sim. de passagem, não era só... Ela queria um filho, mas Deus estava querendo dar o quê? Um sacerdote, um líder para a nação. Então Deus ele já tinha um propósito perante a vida de Ana. Mas para que esse propósito viesse a ser concretizado, para que essa promessa viesse a ser concretizada, Ana ela tinha que perseverar. Então sabe o que eu entendo com isso? Para que Deus venha fazer algo, Deus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Mas para que as promessas de Deus venham a se cumprir na nossa vida, nós também temos que perseverar. Nós temos que entender, apóstolo e pastor Jonathan que está aqui, nós temos que entender que diante do processo e após o processo que Deus ele coloca na nossa vida, nós temos que entender, após tudo isso, as promessas de Deus vêm se cumprir. Então, se nós passamos pelo processo que nós estamos hoje, glorificando, exaltando o Senhor, lá na frente nós vamos ver que tudo que nós passamos, nós conjecturando assim, imagina a Ana depois que teve Samuel. Talvez ela parou na hora que, no momento que ela entregou, né, aquilo que ela falou, se o Senhor me der. Então, a partir do momento que ela entregou, imagina o coração dela no momento dizendo, olha, a minha parte já está feita. Aquilo que Deus preparou para mim já está feito. Então, para nós entendermos, meu irmão, nós temos que entender os planos e o processo de Deus. Para nós entendermos esse processo, nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós. Então, ô bispo, a gente vai alcançar as promessas de Deus a partir do momento que nós entendemos o que Deus tem para nós. Entendi. Desculpa, irmão, eu acabei saindo daqui, porque aqui em casa eu tenho uns pitbulls aqui. E o pastor Jonathan já tá travado aqui, que um dos meus filhotes de 40 quilos acabou de vir para a sala. E ele tá aqui. É um bonitão aqui. Mas ele tá sentado. Eu vou pedir para a pastora Viviane ou alguém das minhas filhas vir pegar o cachorro aqui, porque tá assustando o pastor Jonathan. Encolhidinho no canto da parede. Ajuda aqui. Meu Deus do céu. Querido, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu quantas pessoas se batizam Sim. e depois ela sai da presença de Deus? Eu Você já reparou? já vi, já pude, né? Tem alguns irmãos que estavam no processo daquele primeiro amor. Porque deixa eu só Sim, interromper o pode senhor, ser. só para ficar bem claro. Olha aquela passagem que chegou no meu coração sobre a maturidade. Presta atenção. Quando Jesus foi batizado no Jordão, Sim. a Bíblia diz que o céu se abriu, desceu-se uma pomba, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, e do céu veio uma voz dizendo, este é o meu filho, que gerei e que me compraste. Amém? Sim. Depois desse advento, Jesus foi para onde? Deserto. E ele ouviu quem ali? Ele ouviu quem? Não entendi a pergunta. E ele passou a ouvir a quem? A Deus? Ao diabo, no Ao deserto, diabo, porque ele foi tentado. Sim. Então você está entendendo que tem momento que o céu vai estar aberto e tem momento que o céu vai estar fechado? Sim. E Jesus não falhou porque Jesus tinha maturidade. Sim. Ou seja, ele se conhecia. Sim. Porque o que eu quero que esse povo hoje entenda, esse povo que está nos ouvindo, e é o propósito, o intuito dessa live sobre maturidade, que toda resposta, preste atenção, querido, você que está me ouvindo, toda resposta que nós temos que dar, porque o mundo espiritual ele está linkado Sim. ao mundo material, correto? Sim. Tanto que Jesus deixa bem explícito isso quando ele diz a Pedro, o que você ligar na terra, está ligado no céu. Existe uma autoridade que rege. Então nós temos sobre nós essa autoridade. Então veja bem, tem momento na nossa vida que tudo vai dar certo. É verdade. Mas tem momento na nossa vida que por mais que nós tentamos fazer tudo certo, vai dar errado. E que a única voz que nós vamos estar ouvindo vai ser a voz do questionamento, a voz do diabo, as pessoas tentando derrubar a nossa fé. Então hoje nós precisamos entender isso. Que a única forma de rebater isso é tendo... Aí voltamos ao que Paulo disse a Timóteo, o conhecimento. Porque Jesus só pôde entender o que estava passando e ter essa maturidade, essa inteligência, para vencer a afronta, a dificuldade, ou que estiver envolvendo a sua vida, foi através do conhecimento. Porque ele rebateu o diabo, trazendo o conhecimento da palavra.
E o que hoje, o que nós podemos passar para esse povo hoje? Assim, eu fico preocupado, porque o problema não vai ser achar a solução para o coronavírus. O problema vai vir depois. O negócio é depois. E aí que está, porque tem momentos que nós vamos ser aplaudidos e tem momentos que nós vamos ser afrontados. Tudo por causa das nossas escolhas. É verdade. E é tão interessante, né, como a gente vamos vendo assim a palavra de Deus, que se nós formos ver o apóstolo Paulo, aprendeu muito com ele nas cartas. E quando ele falou ali aos Efésios, capítulo 3, que o povo viesse ficar o quê? Corroborados ou fortalecidos. E é isso que o povo, como o senhor falou agora do corona, após o corona, quando a gente está fortalecidos ou firmados no Senhor, a nossa esperança ela não morre. Ela não morre. Ela não morre. E quantas pessoas hoje estão perecendo por falta do quê? De maturidade. Porque sem maturidade a pessoa ela perde o que é a esperança. E sem a esperança, como o Jó disse, né? O que é um crente sem esperança? O que é uma pessoa hoje sem esperança, irmão? Então se a pessoa, por mais está passando isso, mas a esperança está gerada no coração dela, porque ela está firmado aonde? Na palavra de Deus. Então nós começamos e nós começamos a adquirir a maturidade nesses tempos difíceis também, pastor. Nos tempos difíceis a gente começa a ser a mais dependente de Deus. A gente não tem que se preparar, nós temos que estar preparado. Porque se a palavra fala que a hora vem, a gente não vai se preparar para a hora, a gente já tem que andar preparado. Foi o que eu falei naquela live de jejum. O negócio não é jejuar, é ter jejuado. Ter jejuado. Há uma diferença de jejuar e ter jejuado. De estar preparado e de se preparar. Então, quando a gente aprende muito com o apóstolo Paulo, nas cartas dele, e quando ele disse a Efésios, para o povo ficar o quê? Fortalecido, para o povo ficar firmados. Então, a maturidade, quando a gente é uma pessoa madura ou matura, a gente estamos firmados no Senhor. Então, isso que está acontecendo afora, elas não nos abalam de uma forma que venha nós venhamos perecer. Então, abre aí 2 Coríntios, para dar base que você está falando, capítulo 4. Enquanto ele abre ali, o bispo, interessante, voltando a Ana, é que foi o próprio Deus que cerrou a madre dela. O próprio Espírito de Deus, o próprio Deus. Para trazer a maturidade dela. Não foi acidente, não foi de doença, não é sequela, não é nada. Durante só 25 anos, né? 25 anos. 25 anos ela buscando. Capítulo 4, versículo, acho que é o versículo 7 ou versículo 8, dá uma olhada. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Continue. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Atribulado? Não atribulado, mas não angustiado. Então o crente, ele fica atribulado, mas não se deixa chegar ao ponto de se angustiar. Angústia não é de Deus. Tribulação nós vamos passar. Porque nós estamos falando de esperança. Então, a fé é para agora, correto? Sim. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera que aconteça. Sim. Então, a fé, eu posso dizer que a fé é para o presente de agora. É para o agora, é o presente. Agora, a esperança está linkada no futuro. Para o dia de amanhã. Sim. Só que já tem gente entrando dentro da igreja no dia de hoje devido às dificuldades, à perplexidade, às coisas aí, à tribulação, e já dizendo, não tem mais jeito. Ó, você que está me ouvindo, que está aí na tua casa, que costuma dizer que não tem jeito, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Ó, Deus vai começar a trabalhar na tua vida e vai mostrar que Ele é Deus pelas as coisas que você acha que é mais difícil, pelas pessoas que você acha que são mais duras. É aí que Deus vai trabalhar e vai manifestar o poder dele só para provar que você serve um Deus que é vivo e que está conhecendo toda a dificuldade que você atravessa na tua vida pessoal. É verdade. Olha só, continua lendo aí, pastor. O crente ele fica atribulado, mas ele não angustiado. Não angustiado. Perplexo. Ele fica perplexo, mas não desanimado. Mas não desanimado. Continua, tem mais. Perseguidos. O crente é perseguido e tem momento que se sente perseguido, mas não desamparado. Mas ele nunca vai estar desamparado. Abatido. Ele tem momento que ele fica abatido, o semblante dele cai, mas não destruído. Mas não destruído. E quantas pessoas agem desse jeito, irmão? É muito forte. Essa palavra de Deus é aquilo, irmão.
Se nós pegamos aqui o nosso princípio dentro da Bíblia, irmãos, a gente tem que passar por isso dando glória a Deus, aleluia, e vamos chegar lá atrás, lá na frente, e vamos dizer que valeu a pena, irmãos, valeu a pena. Porque esse momento que nós estamos passando, eu estava até meditando hoje, pastor, falei, meu Deus, como está sendo de uma forma tão interessante o que está acontecendo hoje, né? São vidas que realmente, vidas que estão sendo destruídas, mas também temos vidas que estão sendo alcançadas através desse canal de bênção. Com certeza. Né? A internet é um Está instrumento. sendo um canal de bênção, eu até falei, meu Deus, depois que as igrejas voltarem, não que o povo ficar dentro de casa, adorar a Deus pelas lives, não, mas isso talvez para uma pessoa que está fraca, uma pessoa que está desanimada, né? Ela também pode ser Mas alcançada. ela tem que entender que desanimada sim, Mas destruída, não. desamparada não. Não. Então, não, é aquilo que Paulo diz. O que vai te separar do amor de Deus? É forte, nada. Bispo Alexandre, Fala, pastor Jonas. faz uma pergunta. Há alguma possibilidade, Escuta aí, igreja. há alguma possibilidade de alguém estar dentro da casa do pai, mas ser imaturo? Claro, Sim. inúmeras pessoas. Por exemplo, abre aí, Hebreus capítulo 5. Já tô lá já. Presta atenção, versículo... 13. Pode ser o 13, pode ser o 12 e o 13. É o 12 e o 13. Então, eu ia Porque atrás. tem pessoa dentro da igreja que é fuxiqueiro. Tem pessoa dentro da igreja... Tem não, bispo. Tem não? Não, Na minha igreja não tem, só se for na sua. Não Também tem. não tem? Taubaté não tem, só em Caraguá. Não tem. Isso não tem, não. São Paulo... É uma calúnia. Isso. Ó, tem aquele que espalha contenda, tem o mexeriquento, tem o que tem ciúmes do outro, tem, deixa eu ver, o que fala mal do outro, o fofoqueiro, o contendeiro. Claro que a pessoa está lá dentro da casa de Deus. Ela dá glória a Deus, ela dá aleluia, Mas é imaturo. mas o comportamento dela, querido, tem aquela pessoa que fala, tem coisas que, por exemplo, irmão, vai lá varrer a igreja no sabadão. Não aparece ninguém. Mas se eu pegar o microfone da igreja e falar assim, ó, vem aqui pro grupo de louvor, vai aparecer metade da igreja. Porque tem pessoas que só querem fazer aquilo que ela vai ter holofote, visibilidade. É verdade. Agora, aquilo que ninguém vai ver e que ninguém vai aplaudir, que ninguém vai dar tapinha nas costas, muitas vezes não tem ninguém para fazer. Isso é maturidade. Bispo Alexandre, Não, continua, vai. o senhor falando sobre maturidade, o assunto ao qual foi abordado, me traz a memória a respeito do filho pródigo. Me vem a memória a respeito do filho pródigo. Está dentro da casa do pai, ele acaba reivindicando algo que era dele, mas nota-se que nós temos o irmão dele, o mais moço, o E vou dizer maduro, que era o pior ainda. o maduro e o imaturo. Mas o irmão maduro se comportou como imaturo quando não aceitou que o irmão mais novo voltasse para casa. Certo? Sabe por quê, bispo? Porque o problema, Muito bispo, forte isso. o problema não é voltar para casa. O problema É voltar a ser honrado. os problemas são os opositores que estão dentro dela. Então, lembra, irmãos, é simples. O irmão do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele teve tanta imaturidade que ele chega a questionar o pai dizendo, você só me deu, male me deu um cabritinho, nem cabritinho eu tive. E para esse que gastou tudo, dissoluto, você deu um boi cevado para fazer uma festa. Porque ali, o que Jesus estava ensinando, Jesus estava falando com os fariseus. Né? Então Jesus estava falando, o fariseu é assim. Dentro da igreja, hoje eu posso dizer que a classe dos fariseus dentro da igreja são os imaturos. O irmão do filho pródigo, ele tomou uma atitude de maturidade tão grande que ele não se alegrou com o retorno. Pelo contrário, ele rotulou. Quantas pessoas, pastor Jonas, você já viu, já ouviu dizer que quando alguém volta que estava caído, que largou, que abandonou, que se apostatou da fé, e aí? E quando volta, os líderes começam a rotular como uma pessoa problemática. Quem somos nós para rotular alguém? Então isso é falta de maturidade, de entender. O interessante, bispo, é que ele acaba reivindicando algo que era direito dele. O pai lhe dá. Dá, O pai dá para ele. É direito seu. Mas eu quero aqui deixar uma palavra ao coração dos amigos ouvintes que estão nos acompanhando.
ele pede, o pai dá. O pai dá. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e passando poucos dias depois, ele sai da casa do pai. O que eu entendo com isso? Quando nós recebemos algo que nós estamos incapazes de administrar, o nosso tempo dentro da casa do pai Diminui. Diminui. Por quê? As escolhas que você faz metendo os pés pelas mãos te traz vergonha ao ponto de você sair da casa do pai. Certo? É isso aí. É muito Agora, forte. e você quer ver outra coisa? Noé teve 100 cães de Jafé, correto? Os 3 filhos. Lembra no momento que ele planta da vinha em Simbebeda? Sim. O filho, Cã, imaturo, expõe a nudez do pai. Os 2 irmãos, Sem e Jafé, maduros, foram e cobriram o pai, a nudez. Ou seja, o que eu entendo com isso que a gente pode compartilhar com os nossos irmãos que estão aqui na live? O que eu posso trazer isso, elucidar isso para a nossa vida, como ensinamento, como princípio? O imaturo que você mesmo acabou de dizer, está dentro da casa de Deus? Está. Aquele que quando fica sabendo alguma coisa, sai espalhando. E existe aquele que cobre. E tem aquele que cobre, que preserva. Meu Deus, é forte. Chegando à base de irmãos, vamos ver na Bíblia, retrocedendo, a história de José. A história de José. Vamos ver que ele não era o primogênito, mas aí vamos ver a imaturidade dele contando o sonho. Vamos ver a imaturidade dos irmãos conspirando contra ele, até o ponto de mentir, desejar a morte. Então, infelizmente, Tá cheio. a realidade dentro da igreja hoje, a imaturidade. Eu entendo, Bispo Alexandre, Pastor Jonathan, Pastor Douglas, que vivemos muito tempo debaixo de jargões, dizendo que a letra mata, que não deve estudar, que não deve buscar o conhecimento. E através disso se cresceu uma leva, uma geração de obreiros superficiais, vivendo aquilo que eles enxergavam, vivendo aquilo que estava aos seus olhos, ao seu alcance. Mas a própria palavra de Deus, eles não estavam vivendo ela intensamente. Quando a gente fala de amor, hoje está difícil implantar dentro da igreja a Bíblia como ela é, a palavra de Deus na realidade, porque vivemos naquela época. Não, a maturidade é você ser um pentecostal. Sou pentecostal desde que me converti há 20 anos atrás. Mas as pessoas confundem o pentecostalismo com certos tipos de movimentos dentro da igreja, onde as pessoas são embasadas em cima disso. Sou crente, sou cheio da unção, sou maduro por aquilo que é superficial. Então, infelizmente, a igreja sofre por causa disso. E apóstolo Maia, e a gente pode ir mais longe. Como o senhor pode me falar hoje, olhando para uma pessoa e dizer que ela está cheia ou ela está vazia do Espírito Santo? Como que nós podemos definir assim ou classificar assim as pessoas? Pessoa cheia do Espírito Santo e a pessoa que está vazia do Espírito Santo. Como você, de olhar, você consegue classificar? Pela classificação, em olhar, a gente acaba pecando. Eli, voltando novamente a Ana, Eli com seus olhos, ele se submeteu à sua visão. Ele achou, pela situação que ela estava passando, falou, mulher, aparta de ti esse vinho, tira essa bebida de você. Aí ela vai falar, meu senhor, não me tenha como filha de Belial. Eu não estou bêbada, eu não bebi nada. Eu sou uma mulher atribulada em espírito. O próprio Samuel. Mas agora eu vou polemizar então. Eu sou polêmico, cara. Jesus em contrapartida, olha só, Jesus ele diz o quê? Que conhecereis a árvore pelo fruto. Então eu posso sim olhar. Sim, mas o momento da pessoa... Pastor, leia isso, Gálatas 5:22. A casa só se conhece quando está dentro dela. Quem é o próprio Deus que pode conhecer. Ó, escute isso aí. Ele diz, Gálatas 5:22. 5:22. E o fruto do Espírito é... Mas vai chegar lá, vai já que humildade, mansidão. Porque nós vamos definir uma coisa aqui. O fruto do Espírito Santo está no singular, ok? O fruto. Gálatas 5:22. O que está escrito, pastor? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então vamos lá. Se uma pessoa não consegue ser amorosa, ela está cheia de Espírito Santo?
se ela não consegue ser equilibrada, temperada, ela está cheia de Espírito Santo? Não, vai ficar faltando uma dosezinha. Se ela não tem domínio próprio, ela está cheia de Espírito Santo? Comigo é assim, eu falo mesmo. Sou Voltar lá pra trás. Sou Pedro, né? Então assim, Sanguíneo. momento que está tudo bem, ela mostra a fé. Mas o momento que as coisas dão errado e ela escuta o não, Né? ela larga, ela se ausenta, ela vira as costas. Então como que eu posso classificar uma pessoa cheia ou não cheia do Espírito Santo? Pelas atitudes. Pelas atitudes e pelas escolhas. Que o fruto Constância também. não é falar língua estranha, não é rodopiar, não é Sim. cair. O que é ser pentecostal? É ser cheio do Espírito Santo. Então eu tenho que estar cheio do amor, eu tenho que estar cheio do gozo. Eu estou debaixo de uma doença que, para a medicina, concorda? Vamos falar um câncer em fase terminal. Tem gente que você vai fazer a visita, ela está em fase terminal. Você sai de lá mais encorajado do que ela. Agora tem gente que é puramente sadia, se diz cristão e é pessimista. Sim, é verdade. É a realidade que a gente enfrenta, né? Então hoje assim, eu penso assim, eu consigo classificar, não é bom que eu julgue ninguém, mas a árvore mostra o fruto. O fruto, Sim. você conhece a árvore. A boca revela o que você está por dentro, correto? Sim, A fé. sim, sim. É o termômetro, é as palavras. Então assim, se a pessoa ela tem as características, as virtudes do Espírito Santo que está em Gálatas 5:22, e ela consegue, no momento que é requisitado dela, ela consegue colocar em prática o que está escrito em Gálatas 5:22, eu posso afirmar que é uma pessoa cheia do Espírito. O problema maior, bispo, é que a gente vê em alguns lugares, né? Não rotulando em todas as igrejas, mas o que a gente encontra muito. As pessoas julgam muito pelo momento que a pessoa está. Sim. Se você chega na igreja, um certo determinado ministério, a pessoa não te conhece, você chega, fica quieto. Ah, mas se você não deu glória, você não está cheio. Se você não faz isso, não faz... O que, pelo tempo que eu vivi na itinerância pregando, a gente vê muito isso. Às vezes, a falta de maturidade também nos leva a fazer isso. Dá glória, você tem que dar glória. Se você não der glória, você não está cheio do Espírito Santo. Então, é uma incógnita que fica na cabeça da pessoa. Muitas das vezes a pessoa entra na igreja como Ana, precisando de uma palavra, angustiada, e acaba sendo alvejada por palavras contrárias, porque a pessoa está julgando, está medindo a fé, como se fosse um termômetro, um femômetro. É o conselho que eu sempre dou para a igreja quando prego. Quando prego não, quando a gente está ali naquela oportunidade de estar ensinando o povo assim, levando a essência do evangelho. A fé, ela não é para ser vivida emocionalmente, mas é a razão. O nosso culto é racional. Então, assim, hoje, o conselho que eu lhe dou, que nós estamos procurando repassar para você que está nos ouvindo, queridos, preste atenção. A maturidade, todos os contratempos da tua vida é difícil. Eu não queria. Mas hoje eu entendo que todas as coisas contribuem. É difícil viver essa palavra. Aceitar, entender, ter a maturidade que todas as coisas, seja ela aos meus olhos, bom ou ruim, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda algo. Permita-se ser envolvido pelo Espírito Santo de tal maneira para que o processo que você tenha que passar, você consiga suportar pela presença de Deus, pela intimidade que você vai construir com Deus. Então veja bem, pastor, o que mais você tinha separado aí para nós? Em cima daquela que o Jonathan tinha falado sobre dentro da igreja alguém imaturo, infelizmente onde foi citado sobre Filho Pródigo, foi citado sobre Ana, e até o versículo que o irmão disse, né, que estava em Hebreus, no seu capítulo 5, que diz assim no versículo 13, porque qualquer que ainda se alimentar do leite e não experimentar de toda a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem e o mal. Então, eu quero complementar esses versículos aqui, que eu estava separando aqui, enquanto os irmãos estavam aí debatendo, falando sobre o assunto que nós estamos aqui colocando, sobre maturidade. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, que diz assim, olha, apóstolo Paulo dizendo, quando eu era menino,
falava como menino. O que nós entendemos isso? O que nós entendemos de, vamos colocar nós, como crentes, porque a maturidade nós vamos alcançar com o processo da nossa vida. Hoje eu tenho atitudes que talvez hoje eu tenho algumas atitudes lá atrás eu fiz, hoje, conhecendo a maturidade, eu falei, não, aquilo eu não posso fazer, porque eu conheci agora a palavra, dentro da palavra, quando nós começamos no início, dentro da palavra. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Ele falava como menino. Agora, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, Pronto, uma coisa que ele fez, mas depois teve aquela evolução. Sim, Teve aquele crescimento natural. E já não agir mais como agia no passado. Ele teve a humildade de reconhecer que lá atrás ele errou, aprendeu com seus erros e prosseguiu, cresceu. Então é isso que Não voltou a repetir a mesma coisa que repetia quando criança. Isso, é isso que nós entendemos. E se eu for dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um filho de 4 anos. Quando ele entra no carro, ele entrou no carro e falou, pai, deixa eu dirigir. 4 anos. Atitude de um menino, de uma criança, né? Que não tem uma certa maturidade para entender que tem que ter o processo, tem que passar por 18 anos, depois tirar a carta, para depois poder dirigir. Então ele falou, pai, eu posso dirigir? Pensamento de uma criança, de um menino. 4 anos. 4 anos. Aí eu coloquei ele assim no meu colo, o carro parado, ele começou a dirigir. Aí ele falou para mim, pai, agora pode ir lá atrás, que eu vou dirigindo. Entendeu? Ele estava com uma atitude, querendo ter uma atitude de adulto. Querendo dirigir um carro, porém ele era... Eu entendo com isso. Tem pessoas hoje que estão passando pelo processo ainda, né, de menino, o tempo de crescimento, mas tem que ter uma atitude já de pessoas adultas. Então eu entendo, eu aprendi, né? A minha esposa dá um risado, falei, o Davi quer que eu vou lá atrás, lá ele vai dirigindo agora. Então hoje tem pessoas que ela tem que entender esse propósito e esse processo. Então o apóstolo Paulo, quando ele trouxe isso aqui, falou, eu era menino, eu agia como menino. Eu falava, eu andava como menino. Então a maturidade, a gente vai conquistando essa maturidade com o tempo, com as coisas do dia a dia. Então o apóstolo Paulo, ele disse o quê? Olha, eu falava como menino, eu andava como menino, mas agora eu cresci, agora já não age mais como menino. E no versículo 12 ele diz assim, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos a face. Agora conheço partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, esses 3 maiores, esse é o amor. Então, o que ele quis dizer aqui, que quando ele disse como menino, ele falou assim, o tempo de criança já não tem mais. O tempo de agir como criança já não é primo mais. Então, tem, como o irmão disse, dentro da igreja tem sim pessoas que agem como menino, tem sim pessoas que elas se impõem como um menino, como uma criança, mas é uma pessoa adulta. Até ficar bem por um período de tempo. Sim. Se você for notar a respeito ao pastor Douglas, no filho pródigo, ele fica bem por um tempo. Mas passa o tempo, a Bíblia diz que ele gasta tudo que ele possuía. Sim. Por quê? Ele não tinha a maturidade suficiente para administrar aquilo que foi imposto sobre a sua mão. Eu tenho um princípio desse bíblico que vocês dois estão falando, dele, que quis tomar a postura de um homem maduro. E do filho pródigo que faltou o alicerce. Para administrar coisas grandes como um homem maduro. Olha só isso aqui. Pastor, me ajuda aqui, porque Lucas 5, verso 7 aqui, lê para mim. Lucas 5, 7 diz assim, por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viesse ajudá-lo. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Mas começaram a afundar. Afundar tem isso. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Olha só, Jonathan, pastor, não sei se vocês vão concordar comigo. Pastor Maia, olha só, presta atenção. Todos nós temos uma promessa, correto? Correto. Só que por sua vez, nós precisamos aprender a entender que é necessário, é questão de sobrevivência,
já chega a ser uma questão de sobrevivência. Porque o que Deus quer estabelecer na minha vida, por exemplo, falar de mim, na minha vida, Ele não quer só em um momento chegar e falar, ó, tá aqui, o que eu te prometi eu fiz. Ele quer que eu administre bem, que eu usufrua, que eu viva daquilo. Então Ele quer que dure por muito tempo. Ele não quer também me entregar numa mão e eu já perder em outra. E assim que muita gente está recebendo às vezes a bênção, queria tanto casar, mas não tem maturidade para manter o casamento. Dura 1 ano, 2 anos. Certo. E, por exemplo, o casamento é para durar a vida inteira. E o maior índice, vou dizer uma coisa aqui, diga-se de passagem, o maior índice hoje de divórcio não é mais no mundo, é dentro da igreja. E esse papinho que a psicologia fala que é incompatibilidade de gênio, trocando em miúdo, meu irmão, vou deixar bem claro, egoísmo, porque ninguém quer ceder. É verdade. Então veja bem, voltando para Lucas, Jesus acorda cedo e vai pregar para o povo. Só que antes de ele entrar no barco, ele observa que tem 2 barcos. A Bíblia diz que ele entra no barco de Simão, se afasta da terra, começa a pregar. Ele volta para a terra, fala para Pedro entrar dentro do barco e ir para as profundas águas e voltar a fazer o que Pedro já tinha feito, só que não encontrou resultado. Só que presta atenção. Nós temos que entender que como Jesus viu aqui, antes de Jesus entrar no barco, Jesus observou que tinha 2 barcos. O que você entende com isso? Tinha 2 barcos. Porém, Jesus... Antes de entrar num barco, o barco sou eu e você hoje. Sim. Antes de ele entrar no meu barco, vamos falar que eu sou o barco de Simão e você é o barco de João, filho do Zebedeu. Sim. Que está escrito no texto, os filhos de Zebedeu, o de Pedro. Jesus, antes de entrar no barco para se afastar e pregar, ele vê, a Bíblia diz aqui, ele observa e vê 2 barcos. Sim. Pastor, princípio, antes de entrar na minha vida e fazer alguma coisa, ele já sonda o meu coração, sabendo que aquilo que eu vou fazer, eu estou disposto para fazer para o próximo. É verdade. Então, assim, você que só pensa em você que é egoísta, que não é liberal, você que só pensa em ter, em reter, e que tudo que acontece, todos os acontecimentos tem que parar em você, esquece. Individualismo, você não vai chegar em lugar nenhum. Antes de Jesus entrar na tua vida, ele já pesou o teu coração para ver o quanto você é disposto a fazer pelo próximo. Verdade. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro começa a cenar e os outros barcos começam a chegar. Então, o primeiro princípio que eu entendo nesse texto, que quando Jesus observa a minha vida, ele já está falando lá na frente. Eu não vou fazer só o que você quer. Eu vou fazer muito mais do que você espera. Eu vou te abençoar, mas eu quero que você abençoe o próximo. É verdade. Essa é a postura de uma pessoa madura. Volto a dizer, de sem Japé. Não vai sair expondo os outros, mas vai cobrindo. Vai dando cautela para a vida do irmão. Vai ajudando o irmão. Não é individualista. Não pensa só nele. Isso é pensamento de pessoa madura. Que só pensa em reter. Jesus, o texto é bem claro que Jesus, ele observou na praia 2 barcos. E ele entra no barco de Simão. Só que o barco de Simão recebeu a pesca maravilhosa. E Simão, por sua vez, sendo abençoado pela palavra do mestre apóstolo, já começou a assinar. Vem os outros barcos. É claro que Jesus quer fazer na minha e na tua vida, mas você precisa entender uma coisa. Pensa na frente, pensa grande, pensa no próximo. É verdade. Porque quando Deus for estabelecer algo na minha vida, ou me prosperar de uma maneira tal, de sobremaneira tal, não é só para mim. O intuito de Deus me abençoar é que eu abençoe o próximo. Você é participante, né? Eu vou ser um participante. Eu vou melhorar, a minha vida melhorando, eu tenho que proporcionar essa melhoria para todo mundo. É verdade. Porque a Bíblia diz que antes dele entrar no barco, ele observou que tinha 2. Então eu sei que aqui eu posso fazer, aqui eu posso contar, aqui eu posso prosperar. Porque na hora que eu fizer, ele vai estender a mão e vai abençoar. Aleluia. Eu creio, em nome de Jesus. É muito forte isso aí. Aí outra coisa, a Bíblia vai dizer que esse barco, depois que recebe os peixes, a rede se rompe. Na primeira multiplicação, aí, na primeira pesca maravilhosa, a rede se rompe. Na segunda, a rede fica intacta.
Nessa aí a rede se rompeu. Mas ainda que se rompeu e querendo pegar tudo para trazer para dentro do barco, o texto vai dizer que o barco quase afunda. O que eu entendo com isso? Segundo princípio. Presta atenção no que você vai ouvir da minha boca. Segundo princípio. Segundo princípio para você entender se tornar uma pessoa madura. Todo processo de bênção na tua vida esteja preparado para uma mudança no teu alicerce. É muito forte isso aí, mano. Esteja aberto para mudança, seja qual for o tipo de mudança que for necessária, se dispõe a passar pelo período da mudança. Deus vai ter que mexer no alicerce. Deus vai ter que mexer no alicerce da tua vida para que você... Não importa. E, queridos, segura essa palavra e é profética para os dias de hoje, para a nossa vida, para nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. O barco foi quase a pique. O barco não afundou. Não tem palavra de Deus que afunde a vida de alguém. Mas tem momentos que nós vamos ser abalados para mostrar quem está e quem não está alicerçado em Deus. É verdade. Meu Deus do céu. Então presta atenção. Eu não vi até hoje. E Davi falou a mesma coisa. Rei Davi. Que ele foi moço, ele foi velho. Mas ele não viu um justo mendigar sequer um pão na porta de alguém. O que eu quero dizer com essa palavra? Segundo princípio, se quer estar preparado para a bênção, esteja preparado para o peso da bênção. Tem momento que o nosso barco parece que vai afundar. É assim, a bênção entra por um lado da mão e depois sai. É uma doença no corpo, é um filho na droga, é um esposo em adultério, é uma separação, falência da empresa. Ei, Deus está dizendo, não tem uma palavra dele que ele não libere na tua vida que você vai ter fracasso. Aceita o processo, aguenta o que tiver que aguentar e a promessa vai se cumprir por inteiro na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Pastor, como o senhor estava falando, é tão interessante como o processo da maturidade. A Bíblia fala que Deus ele avistou os dois barquinhos. Avistou, antes de entrar. Mas ele entrou Vem, no barco versículo de... 2. Entrou no barco de... Disse não, ele escolheu a pessoa certa, é ele que escolhe, irmão. É claro. É bom de Deus. E quando o irmão está ministrando, a gente tem que entender o tempo para todas as coisas. Era o tempo de Deus entrar no barco de Simão e Pedro. E o outro barco teria o tempo também. E a maturidade, a gente tem que entender a maturidade, que há tempo de Deus trabalhar na tua vida E tempo de ela trabalhar na sua. e trabalhar na minha vida. E a hora que nós dois fomos abençoados, um ajuda o outro. Só glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos Você falando entendeu? do tempo, pastor Douglas, Sim. me vem à memória a respeito de Abraão e Sara. Quando Deus faz a promessa. Quando Deus faz a promessa. Quando Deus faz a promessa ali que ele daria, né, um filho, o filho da promessa, Sim. que viria Isaac. Só que Sara e Abraão, eles não souberam esperar o tempo da promessa. E tentaram fazer o jeitinho deles, né? Tentaram incumprir, Jeitinho jeitinho dele, jeitinho brasileiro. E achar que aquela era palavra. life fix. Pra dar uma mãozinha, né? Então, se a gente não tiver maturidade para entender o tempo, É o peso da bênção, você tem que estar preparado para carregar o peso da bênção e saber que a sua vida vai passar por alguns chacoalhões, que esse chacoalhão é o ajuste de Deus para a bênção se estabelecer. Salomão já disse, ó, é um tempo determinado, né? Debaixo da terra. Não tem como a gente se precipitar ou querer acelerar o processo que Deus tem na nossa vida. Um exemplo, voltando a Pedro. Nós vamos ver que Jesus separou Pedro como discípulo. Jesus lá na frente disse que Pedro ia negar ele 3 vezes. Permitiu. Até nisso teve a permissão de Deus. Porque se Pedro não tivesse negado, não teria havido a maturidade na vida Com dele. certeza. Se Jesus disse para ele, ó, tu vai apacentar minhas ovelhas. Se ele não tivesse negado, ele ia morrer. Então, naquilo ali, nós vamos entender que até na imaturidade de Pedro, negando, Deus não deixou de trabalhar. não deixou de trabalhar. Pastor, quantas horas nós estamos aí na live? Quanto tempo já tem de live? Quanto tempo que vai? Eita glória! Dá pra ver? 1h03. 1h03? Vamos falar mais uns 5 minutinhos aí? É bem. 5, 6 minutos? Pastor, você separou mais alguma coisa aí, pastor? Não, separei, Eu tenho um problema sério com o gente- microfone. Nem microfone eu tomo, já tô vendo aquela câmera ali, negócio tá feio, viu? pastor, só para concluir aqui, a minha fala aqui. Eu penso de uma forma, voltando ao filho pródigo. O pai
dá tudo que ele quer? O pai dá tudo que ele quer, pastor Douglas? No filho pródigo, Do filho pródigo. tudo que ele almejava ou desejava no momento, o pai dele deu O que tudo. foi reivindicado ali? A herança. A herança. Sim. No caso, ele dá parte o que é Parte- proposto para ele. Para ele. Nem tudo que ele quer, ele vai ter. Certo. Sim. Foi dividido entre os dois. Nem Direitos tudo. iguais. Certo? Sim. Como já foi abordado. A Bíblia diz que passa o tempo, ele se perde e tal, ele cai em si. Ele cai em si. Ele cai que em si, lembra, traz a memória que o seu pai é bem sucedido. Tal. Ele perde tudo. A única coisa que ele não perde é o caminho de volta para casa. É. Só que a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele vai retornar. Ele retornando, o pai está de braços abertos. Sim. Bispo Alexandre, a Bíblia vai dizer que ele se joga no pescoço do pai. E o pai está de prontidão a lhe receber. Só que agora, Bispo Alexandre, a Bíblia vai dizer que o pai vai dizer assim, ó, traz de volta a roupa, traz de volta a sandália, coloca de volta o anel no dedo dele. Pastor John, o que você quer dizer com isso? O pai sabia que o filho não ia crescer longe da sua presença. Então, ninguém cresce longe da presença do pai. Ninguém cresce longe da casa do pai. Então, ele cai em si. Foi necessário ele passar por aquilo para ele criar uma maturidade. Verdade. Então, o que eu quero deixar aqui, nessa última fala minha, ninguém cresce fora da casa do pai. Ninguém cresce fora da presença do pai. O filho pródigo, ele passa o que tem que passar. Mas quando ele volta, o pai diz, traz a sandália, traz o anel, coloca as vestes. Ele não engorda, ele não cresce. Então ninguém cresce longe da presença do pai. Verdade. É verdade. É muito. O João estava ministrando, falando sobre. E por mais que o filho pródigo, aleluia, por mais que o filho pródigo, o pai deu tudo, né? A proporção aquilo que ele pediu, ou dividiu por igual a herança, nós temos que ver que por mais que nós pensamos que Deus ele já deu tudo para nós, né? E eu creio que essa live, irmão, estamos com 12 pessoas aqui assistindo, eu creio que essa live há de tomar uma proporção aí, alcançar pessoas que estão distanciadas do caminho do Senhor. O que eu quero trazer, o bispo, em cima da palavra que o Jonathan apóstolo, que o nosso irmão Jonathan trouxe agora, que eu quero dizer é que por mais que você se afastou, né, daquilo que o teu pai, o que o nosso Deus tem para você, mas no momento que você está regressando, eu tenho certeza que Deus ele tem mais para te dar daquilo que ele já te deu. Ô, glória! Eu tenho Aleluia. certeza que, como o filho pródigo, ele retornou e o pai preparou aquele banquete em recepção ao filho. Eu creio que quando nós reconhecemos e quando nós aprendemos, porque quando o filho pródigo, ele retornou, que ele diz, olha, não vou comer as bolotas do povo, eu vou para casa do meu pai. Por mais que eu seja servo lá, mas eu vou para casa do meu pai. Mas a intenção dele era voltar, mas a intenção do pai era outra. A recepcionar o filho de uma forma grandiosa que até ele viesse surpreender. Porque talvez, aleluia, pensar, não é necessário tudo isso para mim, fazer essa festa, porque o que era meu por direito eu já recebi. Mas quando Deus, o nosso Pai, por mais que você pense que tudo aquilo que Deus tinha para você, você falou, Senhor, agora eu não quero mais, para mim não tem jeito mais, mas quando você retornar, eu creio que essa live vai alcançar pessoas que estão distanciadas da presença de Deus. Deus está dizendo, enquanto você retornar, você regressar para a casa do Pai, Deus está dizendo que Ele tem muito mais além para te dar do que você pensa, do que você imagina. Então esse é o momento, aleluia, que nós devemos entender que quando nós temos maturidade para colocar as nossas vidas na posição, falar, olha, eu errei, mas é o momento de eu voltar. A maturidade, quando a gente reconhecemos o erro, nós estamos vendo o quê? Que nós crescemos. Nós podemos ver que quando nós reconhecemos o erro, nós crescemos. O filho pródigo, ele cresceu. E aqui que eu quis dizer, pastor, o bispo, quando é conhecer o mais profundo a maturidade.
conhecer mais profundo. Eu ia trazer aqui em Gálatas, mas nós já trazemos aqui, a gente já falamos sobre os frutos do Espírito, que é a mansidão, né, a temperança, a bondade. Então, quando nós entendemos o que é o fruto do Espírito, nós conhecemos mais profundo o que é maturidade. O que é o que Deus tem para nós. Porque obedecer dói, né? Mas quando você obedece, você cresce. Você cresce. E por isso que o não nos faz crescer. Exato. Quando nós recebemos um não, talvez para a gente as pessoas barram, as pessoas param, né? E faz aquele não que um obstáculo e não quer mais prosseguir. Interessante que você falando isso do não fazer crescer, a mulher Sírio-Fenícia, a Cananeia, ela recebeu 3 nãos, né, dos discípulos, do próprio Jesus dizendo que veio à casa de Israel, né? E depois, que é Mateus capítulo 15, e depois, quando ele faz aquela colocação que até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, enquanto ela não reverteu o não em sim, ela não parou. Verdade. Mas ainda assim, né? Então, assim, o que nós precisamos entender hoje é alcançar essa maturidade. Sim. Permitir que, sendo coisa boa ou ruim aos nossos olhos, tudo isso vai contribuir para o nosso crescimento. Sim. Irmãos, Aleluia, Jesus. nós vamos estar encerrando a live e eu espero que tenha sido de forma boa essa palavra. Essa semana eu vou estar tirando para estar fazendo live todo dia. Amanhã eu vou estar com a pastora Karina da nossa igreja. Eu congrego na igreja evangélica Mensageiros de Deus, que fica ali na Vila Aparecida. Mandar um beijo pastor Francisco e a pastora Fátima. E amanhã eu vou estar com a pastora Karina, que é lá de Tremembé. E depois, na quarta-feira, a pastora Elaine, da comunidade Refúgio do Autismo, vai estar aqui em casa fazendo uma live comigo. Comigo e com a minha esposa, a pastora Elaine, pastora presidente da comunidade Refúgio do Autismo. Ela estará aqui em casa. Então, até quarta-feira, nós vamos estar fazendo live. Depois eu já tenho uma live preparada para sexta. Depois eu tenho uma no sábado, juntamente com a programação de rádio do pastor Luiz, que é o vice-presidente da comunidade Refúgio do Altíssimo. Isso no sábado. E no domingo eu estou também fazendo a live da nossa igreja no culto de família, o culto de domingo, que vai ser às 19h30. As demais lives vão ser às 8 horas da noite, às 20 horas. Tá bom, querido? Só no domingão, que vai ser às 19h30, pela nossa igreja, Mensageiro de Deus. Agora, veja bem, eu espero que fica aí essa instrução, alguns princípios, e que você, no tempo certo, oportuno, você possa pôr em prática, e eu tenho certeza, o resultado vai vir. Eu quero agradecer você que esteve conosco desde o início, desde o princípio, desde o começo. Um forte abraço, boa noite, graça e paz a todos. Esse aqui é um amigo que a gente aprendeu a amar, conhecemos, o quê? Faz um ano e pouquinho? Conheci através do apóstolo, né, apóstolo? Foi através do apóstolo aqui que nós tivemos a grata surpresa de conhecer esse homem de Deus. Amém. Pregamos uma vez lá na igreja do Senhor, né? Iniciamos um trabalho lá. Eu e o Jonatas pregamos lá na igreja do Senhor. E é um homem de Deus, uma família abençoada, e a gente tem que procurar aí selecionar as nossas amizades, não é verdade? E é um homem de Deus aí, garanto que não vai ficar só nessa, vamos pegar o costume aí de estar fazendo essas lives aí. E é isso, querido, você vai poder assistir pelo Facebook e também pelo canal, o meu canal do YouTube, Bispo Alexandre Cruz, lá no YouTube. Bispo Alexandre Cruz, daqui a pouquinho já vai estar lá liberado pro YouTube. Os apóstolos aqui, os pastores estão tudo nervosos aqui, porque o cachorro está aqui na sala, está sentado aqui também nos ouvindo. O nosso querido aqui, vou mostrar ele para vocês. Vocês estão na casa do Bispo Alexandre, hein? Cadê você? Zuma! Olha o Zuma aí, ó. Para quem não conhecia, o Zuma está conhecendo agora. Olha a cara do fogo. Olha a cara da criança. 9 meses, 40 quilos. Esse come demais. Bom, eu vou segurar aqui, pastor. Maravilha. Tem gente aqui nos seguindo aqui hoje. Olha aí, Juliana e a Kelly, olha que benção. Deus abençoe. Oh, meu Deus. Neuza Maria de Andrade. Oi, irmã Neuza, a paz do Senhor, manda um beijo pro irmão Nero. O
Luciano Beraldo, olha aí, Levita Anderson, Juliane Kelly, lá da Igreja Videira, eita, bênção de Deus, a Vivian Paulo, Juliano Prado, a Érica. Nossa, irmãos, eu fico até meio assim de falar todo mundo aí, mas o Rodrigo Pérez, Rodrigo Pérez, que bênção! Rodrigão, lá de Ubatuba. Benção, Ubatuba, rapaz. Deus abençoe. Tem bastante gente. Campinas? Aí, Campinas? Tem um monte de Campinas aqui? Mais pra cima. Mais pra cima? Lá em cima, vamos lá ver lá. Vamos lá, desce devagarzinho, eu vi o Campinas lá. Você viu Campinas? Deus abençoe a vida A irmã Ana aqui, ó, a irmã Ana lá da nossa igreja. O Thiago estava assistindo também. Qual Thiago? Thiago Levita. O Rodrigues. Deus abençoe, varão. Tem o Wilson Maia que tá aqui na minha casa assistindo. Acho que a minha esposa também tá assistindo. O Bruno Oliveira. Tô acenando aí, ó. Conhece alguém aqui? Benção, não. Estou acompanhando aí. Minha filha tá assistindo. A sua filha tá assistindo? Viva Isabela. Nossa, eu não sei como ela aguenta, cara. Ela te ouve em casa e te ouve fora de casa. Não é possível. Isso. Olha, ó. O Douglas lá da igreja de Tremembé. Benção. Responsável lá pelas agendas da igreja. Isabela, minha filha. A Lívia Isabela. Isso. A paz do Senhor, Lívia. Ai, filha. Rapaz, olha o dedão do pastor aqui. Deixa eu ver. A Luciane lá da igreja também está assistindo. Benção. Cláudia Medella. A paz do Senhor. Ó, o pastor Rubinho Guerreiro. Ó, o pastor Rubinho. Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor. Ó, o João Carlos. Isso aqui é de Caraguatatuba. Benção. João Carlos Pastor Estevam. João, Deus abençoe. Você falou o quê pra ele? Paz do Senhor? Paz do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Olha, eu sou assim mesmo, irmão. Você vai ter que gostar de mim, é assim. Ó, David Vieira, Liliane. A Liliane, lá de Caraguatatuba. Manda um beijo Deus pra ela. abençoe, mano. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quem mais aqui? Eu falei pra você mandar um beijo, né? Você falou paz do Senhor. Mas... Beijo, forte abraço, mano. Beijo, forte abraço. É a religião, irmão. Religião. Aleluia. Mas é isso aí. Tem... A Fernanda. Cadê a Fernanda? Manda um beijo pra Fernanda aqui. Cadê? Fernanda Marinho, ó. Fernando, um beijo. É Deus te a abençoe. filha do pastor Francisco e da pastora Fátima, nosso pastor lá. Amém. Fernanda. Tem bastante gente aqui, ó. A Cláudia, a Maísa é lá do Tremembé. Não, Tremembé não. Parque Aeroporto, ali do Parque Aeroporto. Daniel Rangel, pastor da Assembleia, lá em Caraguatatuba. Maravilha. O Alice, e é isso aí. Pessoal, ó, o Valdir, amigo nosso também. Essa aqui é de São Paulo. Jaqueline, a pastora. Benção. É benção pura. Deus abençoe, Selma, Jesus esposa do Cristo. presbítero. Que Deus venha honrar, que Deus venha favorecer. Meu netinho acabou de chegar aqui em casa também, junto com o pastor aqui, ó. Meu netinho. Pessoal, Deus abençoe. Apóstolo Maia, conta a verdade. Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Cadê? Tá aqui. E que essa palavra que foi dita hoje possa reverberar em cada coração de uma forma poderosa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Benção. Pastor, o que você diz Deus pra esse abençoe. povo aí? Deus abençoe. É muita bênção, irmão. É muita Deus bênção? abençoe. Se Deus não abençoe, daí. E aí, não tem jeito. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Ô, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Pelo convite. Que é isso? De estar aqui na tua Tô casa. tão feliz que você tá vez, Eu tô você feliz. está de dentro da tá- tua casa. Então, e você vai pagar a conta hoje? Eu tô feliz. Já tá pago. Já tá pago? Nossa. Eu posso que eu pagar a conta aqui, ó. Deus faz milagre, hein? Deus faz milagre, irmãos. Deus Faz milagre. faz Fez milagre. milagre. Os caluniadores. Quem vê dirá. Deus. Hoje Deus abriu o Seus marketing. caluniadores. Abriu a carteira, né? Abriu Hoje ó. Deus abriu a carteira aqui. Meu Deus. Esposas, você que está casado com aquele marido muquirana, Deus também trabalha na carteira deles. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos. Amém, benção. E eu queria que você, nesse momento agora, vamos deixar a brincadeira de lado, é só para descontrair mesmo. Onde está o Espírito do Senhor, ali também tem liberdade. E eu vou dizer para os irmãos, vamos entrar na presença de Deus, vamos orar? Eu gostaria que você, nesse instante, eu quero fazer aqui, lançar um desafio. Você vai mentalizar a dificuldade que você atravessa hoje na sua vida. E Deus, segundo a sua necessidade, suprirá. Ele vai tocar na raiz do problema da tua vida hoje. Eu creio. Amém? Chega de ficar enxugando aquela pocinha d'água. Deus vai na raiz do problema e eu tenho certeza que o resultado da parte de Deus virá para nossa vida. Eu creio, Amém? em nome de Vamos Jesus orar? Cristo. Vamos orar. Pai querido e amado, Senhor Deus nosso nós Pai, entramos na Senhor, tua Deus, presença. nós te louvamos, obrigado, Pai. Somos Agradecemos agradecidos Senhor, por essa tudo que oportunidade. o Senhor, Deus, obrigado, Senhor. Tudo que foi Essa dito, oportunidade, liberado, Deus, nós estamos Deus, agradecidos. manifesta o teu poder, manifesta a sua grandeza.
Não há ninguém nos céus ou na terra melhor do que o Senhor para conhecer a exata necessidade de cada pessoa aqui hoje. Pai, a internet, essa ferramenta, Pai, em nome de Jesus, nós estamos chegando em lares, nós estamos alcançando famílias. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, libera o teu poder sobre estas casas que estão sendo alcançadas e através da oração, manifesta a cura, manifesta a libertação, manifesta a restauração e restituição para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos e decretamos a falência do reino das trevas e determinamos mal, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Para a glória do teu nome, Pai, manifeste e estabelece a paz, a cura, a alegria e a libertação. É o que nós declaramos e liberamos de ordem profética e apostólica, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção. E nós encerramos aqui nessa noite. Amanhã, às 8 horas, 20 horas, tem mais live aí, amém? Fica ligadinho, fica atento para amanhã, amém? Pastora Karina, do lado do Tremembé. Deus abençoe a todos, a paz seja convosco. Pai, Senhor. A paz, aleluia. Benção. A paz, o Alisson, Deus abençoe, filho.